Hey, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal em Inglês e Nada Mais. Meu nome é Antônio Júnior, nice to meet you, e hoje eu vou trazer para você uma aulinha de conjugação verbal do inglês no tempo presente. Guys, hoje eu vou ensinar para você como conjugar qualquer verbo da língua inglesa desde que ele esteja no present tense, no presente simples, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai aprender como que você pode estar utilizando ali as regras básicas de conjugação do tempo presente e aplicar em qualquer verbo e com isso ter qualquer conjugação para você poder estar utilizando no seu dia a dia, tá bom? Guys, antes da gente começar, vamos se perguntar o que é um verbo, né? What is a verb? Um verbo, guys, ele nada mais é do que uma palavra que expressa ação, estado ou processo, tá bom? Então, tudo que você faz, tudo que você é e tudo que você passa até se tornar alguma coisa, né, é um verbo. Então, ações como correr, comer, estudar, andar e assim por diante. Estado como ser, né? E processo como se tornar. O verbo become significa se tornar ou grow, crescer. Então, tudo isso daqui, toda palavra que expressa ação, estado ou processo, ela é chamada de verbo então em inglês e também no português, tá bom? No inglês, guys, os verbos quase não mudam de forma comparado ao português, né? Então você vai ter uma conjugação bem mais simples, porque você não tem várias palavras sendo feitas, sendo criadas a partir de uma única, né? Quando você põe na conjugação, ela é bem mais simples do que no português. Como assim, teacher? Eu não entendi. Vamos lá. Enquanto que no português os verbos mudam suas formas escritas, né? Por exemplo, eu tenho aqui o verbo ir. O verbo ir, guys, ele é uma palavra, né, de duas letras, só que quando você dá alguém para realizar a ação de ir, né, você vai ter essa variação aqui, ó. Você vai ter vou, vais, vai, ides, caso seja um português mais antigo, né? Vamos, vão. Então você tem muitas palavras diferentes. Então você vai ter eu vou, tu vais, ele vai e assim por diante. No inglês, o verbo é escrito da mesma forma para todos os sujeitos e apenas em he, she, it que recebe essa alteração, eu diria ali de palavra. Só que não é uma mudança completa na palavra. Você só vai ter ali um S no seu final, um ES ou um IES, dependendo do final daquele verbo. O que torna, guys, a conjugação do inglês bem mais simples, bem mais fácil e bem mais rápida. Então, ao contrário do português, onde você tem basicamente todos os sujeitos recebendo uma palavra diferente, no inglês não. Quem vai receber uma palavra diferente é só o he, she e it. No caso, ele, ela, ou ele ou ela, um objeto, um animal. E nem é uma diferença tão grande, porque você vai pegar o mesmo verbo, por exemplo, aqui o verbo grow, e você vai ter que colocar um S, ES ou IES no seu final. Vai depender ali da terminação daquele verbo, tá bom? Para isso, guys, a gente tem uma regra geral, tá? Que a gente aplica nos verbos no tempo presente, que vai ser o S, ES ou IES, tá bom? Você vai utilizar essa regra aqui, guys, para todos os verbos da língua inglesa no tempo presente. Você só não vai utilizar para o verbo to be e o verbo to have. Guys, essa regra não se encaixa nesses dois verbos porque eles são verbos mais antigos do inglês e eles precisam de uma atenção maior. Então aqui a gente tem o que a gente chama de verbo irregular, tá bom? No caso, eles são os únicos que fogem à regra. O resto, todo o verbo da língua inglesa você pode aplicar a regra do S, ES ou IES, tá bom? No caso, vamos aqui para as regras em si. Vamos começar com a regra do S, guys. A regra do S é o seguinte: você vai utilizar um S no final do verbo para he, she e it, sempre lembra, apenas esses três sujeitos. O resto dos sujeitos você não vai fazer nada, você vai escrever o verbinho bonitinho do jeito que tá bom? Para os verbos que terminam em E, vogal e Y, consoante, consoante e vogal mais Y. Então, quando você tiver um verbo, guys, que ele termine com E, vogal mais Y, consoante, consoante e vogal e consoante, você vai ter que colocar um S ao final para he, she e it, apenas para essas três pessoas. A terceira pessoa do singular, o resto do pessoal você esquece, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, para facilitar mais o seu entendimento. Eu tenho aqui os sujeitos I, you, we
e they. Caso você não tenha visto a aula de sujeitos, vou deixar ela aqui no card para você estar conferindo, tá bom? E você vai ter o verbo work, que significa trabalhar. E você tem aqui o complemento da frase, que seria every day, todos os dias. Guys, quando você diz que eu trabalho em inglês, você vai pegar o sujeito I e o verbo work, bonitinho. E você vai colocar I work. No caso, every day, todos os dias. Você vê que esse work aqui, ó, ele não vai mudar. Ele vai ficar da sua forma bruta, da sua forma infinitiva. Então, para I, you, we e they, você vai utilizar o verbo dessa maneira. Então, você não faz mudança nenhuma nela. Quando você vai dizer que ele trabalha, ela trabalha, ou isso trabalha, ou ele ou ela, um objeto ou animal, aí você tem que pegar o work e colocar um S no final. Por quê? Porque a minha regra diz, guys, que se o verbo terminar com consoante, consoante, olha só, aqui, ó, eu tenho que colocar um S no final para he, she e it. O resto do pessoal não vai nada. Só nesses três que eu tenho que colocar o work mais S no seu final. Se você prestar atenção aqui, ó, o work termina com consoante, consoante, um R e um K. Então eu tenho que colocar o S aqui no final dele, tá? Você vai ter o verbo play também. O verbo play, ele vai terminar com vogal e Y. A minha regra também diz que se eu tiver um verbo que termina com vogal e Y, eu tenho que colocar S ao seu final, para he, she e it. Então o verbo play se encaixa nessa regra também, porque ele termina com A e Y, vogal mais Y. Então você vai dizer ele joga, he plays. Ela joga, she plays. Ou ele ou ela joga, ou brinca, né? O verbo play pode ser brincar também. It plays. O resto da galera, você vai utilizar play bonitinho. Então, quando você vai dizer eu jogo, I play. Você joga, you play. E assim sucessivamente. Você só utiliza o plays para he, she e it. Tenho mais um aqui, no caso o verbo like. O verbo like, guys, se você prestar atenção, ele termina com E. Você vai ter o verbo like aqui, ó. Dessa maneira, falando em like, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Já vou aproveitar o gancho aqui e tá pedindo sua inscrição. Você vai ter esse like para I, you, we e they, certo? Mas quando você vai dizer que ele gosta, ela gosta ou isso gosta, você vai ter que colocar he likes, she likes, it likes. Beleza? Então a gente tem que colocar esse S no final, porque a minha regra diz que se o verbo terminar em E, eu tenho que colocar S para he, she e it. Great! E por último, eu tenho aqui o verbo sing. Guys, o verbo sing seria o verbo cantar. Você vai ter aqui, ó, he sings, she sings, it sings. No caso, very well, muito bem. Você vai ter o S aqui também, porque o verbo sing termina com consoante mais consoante. Verbo terminado com consoante, consoante. A minha regra diz que eu tenho que colocar um S ao final, sempre para he, she e it. E o resto da galera, teacher, o resto dos sujeitos que a gente viu aqui, você utiliza o verbo bonitinho sem o S no final. Vamos agora para a segunda regra da nossa conjugação. Guys, a segunda regra da conjugação no tempo presente do inglês é o seguinte: para verbos que terminam em CH, SH, SS, X ou O, eu tenho que colocar ao seu final, guys, um ES. Aqui a gente já tem uma pequena mudança, a gente não coloca mais S, mas sim ES ao final do verbo, sempre para he, she e it. Só esses três que recebem a nossa conjugação, tá, pessoal? Sempre lembra disso. Opa, mas olha só, teacher, você disse que se o verbo terminar com consoante, consoante, a gente coloca um S. E CH é consoante, SH é consoante e SS também é consoante. Qual das duas regras eu devo aplicar? Bom, pessoal, você vai ver a questão da consoante consoante, se for essas três aqui, tá? Se for CH, SH ou SS, você tem que colocar ES. Se for outras duas consoantes normais, como a gente acabou de ver, NG, RK, você coloca só o S bonitinho, tá bom? Então, se atenta a essas três aqui, ó. Beleza? Agora vamos para os nossos exemplos. Aqui você vai ver novamente que o I, you, we e they vai utilizar
o verbo bonitinho. Então, I go to school, you go to school, we go to school, ok? No he, she e it, a gente tem que pegar esse go e colocar es no seu final, porque a minha regra diz que se eu tiver um verbo com o no seu final, eu tenho que colocar o es para he, she e it. Então, eu tenho que fazer isso daqui. Quando eu digo que ele vai para algum lugar, quando eu digo que ela vai para algum lugar, ou quando eu digo que isso vai para algum lugar. Por exemplo, o trem, it goes to London, ele vai para Londres. Então, você tem que colocar esse go com o es no final, que tem a pronúncia de goes, goes, certo? Aqui eu trouxe mais um verbinho para a gente ver, que é o verbo wash. O verbo wash, guys, significa lavar alguma coisa. No caso, o wash ele vai terminar com SH. Então, quando você vai dizer que ele lava alguma coisa, quando ela lava alguma coisa, ou quando isso lava alguma coisa, você tem que colocar washes, sempre com S no final, porque ele termina com SH. Beleza? Então você vai ter aqui: He washes her hands before dinner. Ele lava as suas mãos antes do jantar. She washes her hands before dinner. Ela lava as suas mãos antes do jantar. It hands her hands before dinner. No caso, isso lava, ele ou ela lava, um cachorro ou um animal, né? As suas mãos antes do jantar. Então você vai ter aqui para he, she e it o verbo wash, terminando com SH, sempre com ES no final. Eu trouxe aqui mais um que termina com SS, no caso o verbo dress. O verbo dress, guys, significa vestir. Quando eu digo que ele veste, eu tenho que colocar he dresses. Quando eu digo que ela veste, she dresses. Quando eu digo que isso veste, it dresses. Então, terminou com SS, eu tenho que colocar um ES no final para he, she e it. Vamos para a nossa terceira regra de conjugação. Essa daqui, guys, é a que mais sofre alteração, tá bom? É uma alteração bem pequena, você vai ver aqui comigo. Para verbos que terminam em consoante mais y, você tem que tirar esse y e colocar ies ali no final daquele verbo, tá bom? Essa daqui, guys, é onde você vai realmente mexer na palavra. No caso, você tira uma letra, que seria o y, e coloca uma que seria o i. Então, você faz apenas uma substituição de letra e depois do i você vem com es no final. Sempre lembrando, né, para he, she e it, apenas esses três sujeitos que recebem essa conjugação. Então, se o verbo terminar com consoante y, coloca ies ao seu final, sempre tirando aquele y dali, tá bom? No caso, eu tenho aqui os verbos cry, tenho o verbo carry, tenho o verbo try e tenho o verbo study, tá bom? Guys, você vai ver que o verbo cry, quando eu digo eu choro, você chora, ele chora, sempre sendo utilizado bonitinho. Então a gente não muda, né? Porque a nossa regra só se encaixa no he, she e it. Quando você vai dizer que ele chora, você não pode colocar he cry dessa maneira, ficaria equivocado, tá bom? Você tem que colocar he cries, sempre com ies no final, porque ele termina com consoante mais y. No caso, eu tenho aqui o verbo carry, que seria carregar. Então, eu não posso dizer assim, ó, he carried those bricks. I'm sorry, tem um U a mais aqui. Those bricks. Ele carrega aqueles tijolos. Eu não poderia colocar dessa maneira. He carry. Eu tenho que colocar he carries, sempre tirando o Y e colocando IES no final. He tries once more before giving up. Ele tenta mais uma vez antes de desistir. O verbo try seria escrito dessa maneira, certo? Só que como você tem ele tenta mais uma vez, ela tenta mais uma vez, você tem que apagar o Y e escrever IES no seu lugar. Então, he tries, she tries, it tries, ok? Então a gente tem que ter cuidado com essa última conjugação, porque ela precisa dessa substituição de y por i, tá? E por último aqui eu tenho o verbo study, que seria o verbo estudar, né? Então tem o verbo study escrito dessa maneira, só que quando eu digo que ele estuda, eu não posso colocar he study, eu tenho que colocar he studies, dessa maneira aqui. Eu não posso colocar she study, eu tenho que colocar she studies ou it studies hard to pass on a test.
Ele estuda duro, ele estuda pegado para passar na prova ou para passar no teste, tá bom, guys? Então, se o verbinho terminar com consoante Y, você tem que tirar esse Y e colocar IES ao seu final, tá? É a nossa terceira regra de conjugação. Com essas regras aqui, guys, você consegue aplicar em qualquer verbo que você tem ali no tempo presente. Lembra que é só para o tempo presente que essa regra funciona, tá bom? Para o passado a gente tem outra regra diferente, tá? Mas se você conseguir dominar isso daqui, você acaba conjugando qualquer verbo da língua inglesa no tempo presente. Então vamos dar uma relembrada aqui nas nossas conjugações. Se o verbo terminar em é, vogal e y, consoante e consoante, ou vogal e consoante, coloca S ao seu final para he, she e it, ok? Se o nosso verbo terminar em ch, sh, ss, x ou o, adiciona-se es ao final em he, she e it. E se o verbo terminar com consoante IY, você tem que tirar o Y e colocar IES ao seu final, sempre em he, she e it. Beleza, guys? O resto dos sujeitos que eu não mencionei aqui, você coloca o verbo bonitinho sem fazer nenhuma alteração. No caso do verbo to have e do verbo to be, guys, a gente vai ter essas conjugações específicas aqui, certo? Onde o verbo to be ele acaba tendo sujeitos específicos para serem utilizados essas três conjugações, então ele acaba sendo o verbo mais parecido em termos de conjugação que a gente tem no inglês com o português, tá bom? Aqui realmente a palavra be não segue a regra, né? Se fosse para seguir a regra, seria a mais fácil do S, porque ele termina com E. Para he, she, it, colocaria ali bis e já era. Só que não é assim. Ele tem sujeitos específicos que utiliza cada conjugação dessa daqui, tá bom? Isso é papo para outra aula. Eu vou trazer outra aula apenas com o verbo to be e com o verbo to have. E o verbo to have, ele ainda utiliza o he, she e it, tá bom? Você conjuga só nos três sujeitos que a gente tem na nossa regra principal. Só que em vez de haves, como a gente teria na forma simples, você tem essa escrita has. Então ele acaba sendo ainda um pouquinho mais fácil porque ele utiliza metade da nossa regra de conjugação, mas a sua escrita é diferente, tá? Então eu vou trazer uma aula depois só com esses dois verbinhos para a gente poder analisar eles de uma forma bem legal, de uma forma bem mais aprofundada. Então vamos lá, guys, agora é tempo de prática, vamos praticar. Trouxe aqui alguns verbinhos para a gente poder ver, certo? No caso, alguns verbinhos em inglês, para a gente poder aplicar a regra de conjugação certa para cada um. Vamos ver aqui o primeiro verbo que a gente tem, o verbo to work, que significa trabalhar. Guys, dependendo do final desse verbo, qual das três regras de conjugação a gente aplica para o work? A gente vai aplicar um S no seu final, um ES ou IES? Se você respondeu que a gente tem que aplicar um S no final desse verbo, você acertou, guys. Bom, o verbo work, ele termina com consoante consoante. E a minha regra diz que se o verbo terminar com consoante consoante, desde que essa consoante consoante não seja CH, SH ou SS, eu tenho que aplicar um S ao seu final. Então aqui a gente vai ter he works, she works, it works, ok? Vamos para o próximo verbo. Read, o verbo ler. Guys, de acordo com o final desse verbo, qual das três regras de conjugação a gente vai aplicar? S, ES ou IS? Se você respondeu S, você acertou mais uma vez, guys. No caso, ele termina com vogal e consoante. A minha regra diz que se o verbo terminar com vogal e consoante, eu tenho que aplicar S ao seu final, sempre para he, she e it. Então, he reads, ele lê, she reads, ela lê, it reads, isso lê. O próximo verbo que a gente tem é o verbo fix, o verbo consertar, aliás, no caso aqui, consertar alguma coisa. Você vai olhar o finalzinho desse verbo e você vai me dizer qual conjugação a gente aplica aqui. A regra de conjugação do S, ES ou IS? Bom, guys, se você respondeu um ES ao final do verbo fix, você acertou. Muito bem. Guys, você deve ter se confundido aqui, né?
na questão de o verbo terminar com uma vogal mais uma consoante. Então, seria um S ao seu final. Guys, a gente tem aqui essa terminação. Então, esse verbo, tecnicamente, se encaixaria na primeira regra. Só que a consoante que a gente tem ali no seu final é um X. Então, se ela terminar com um X, a gente tem que aplicar ES e não só o S, tá bom? Então, se você pensou dessa maneira aí, você tem que ficar ligado à última consoante. Se for X, você tem que colocar ES ao seu final. Então, aqui você vai ter he fixes, ele conserta, she fixes, ela conserta, ou it fixes, isso conserta. O próximo verbo que a gente tem é o verbo cook, que seria cozinhar. Guys, de acordo com a finalização desse verbo, a gente vai aplicar qual das três regras de conjugação do inglês? S, ES ou IES? Se você respondeu S novamente, você acertou, guys. Aqui a gente teria que colocar um S ao seu final, porque ele termina com vogal e consoante. Então aqui você tem he cooks, ele cozinha, she cooks, ela cozinha, ou it cooks, isso cozinha. O próximo verbo que a gente tem é o verbo open, que seria o verbo abrir alguma coisa. Vamos lá, guys. De acordo com a terminação desse verbo, qual das três regras de conjugação a gente aplicaria? Se você respondeu S novamente, você acertou de novo. Muito bem, guys. No caso, ele termina vogal e consoante. Então, você vai aplicar ali um S ao seu final. Então, você vai ter he opens, ele abre, she opens, ela abre, it opens, isso abre. E o último que a gente tem aqui para fechar vai ser o verbo copy. Guys, o verbo copy é o verbo copiar, mas não é copiar a ação de copiar. Você pegar a caneta e tá escrevendo em uma folha. Aí seria escrever, tá, pessoal? Então, esse copiar aqui é no sentido de você tirar uma amostra, você tirar uma segunda via. Então, você vai copiar o produto. Copia e cola, já ouviu falar nisso? Então, vai ser uma cópia de algo. Você passa aquilo dali à mão do jeito que ela é para poder estar usufruindo daquilo dali. Geralmente, a galera do fundão faz isso no tempo de prova. Então, o verbo copy, de acordo com o seu final, vai ser S na do ES ou na do IES? Bom, se você respondeu aqui a regra do IES, você acertou muito bem. Se você ver aqui, guys, o verbo copy, ele termina com consoante IY. E a minha regra diz que se o verbo terminar com consoante IY, eu tenho que tirar esse Y e colocar IES ao seu final. Então, aqui eu tenho o verbo copiar como copies, beleza? Então, he copies, ele copia, she copies, ela copia, it copies, isso copia. Bom, guys, com isso a gente finaliza a nossa aula. Aqui eu vou pedir para você treinar bastante, então pega vários verbos, pede aí na internet os 50 verbos mais utilizados no inglês e vai passando ele para a conjugação do tempo presente, tá bom? É só aplicar essas regras, guys, sempre vendo ali o finalzinho do verbo. Então você vai praticando, você vai melhorando à medida que você pratica. Então pega essa regra aqui, ó, vou deixar aqui bonitinho para você tirar um print. Tira um print, faz suas conjugações, faz várias frases que você pega essa parte aqui do conteúdo de uma maneira bem didática, bem simples, bem direta ao ponto, tá, pessoal? Joga num diálogo, faz suas conjugações, faz as suas frases, vai treinando aí no longo da semana que você acaba desenvolvendo de uma forma bem eficiente, ok?